Olá famílias, olá crianças, tudo bem com vocês? Na aula dessa semana a gente vai estudar um pouquinho sobre o instrumento de percussão. Esses instrumentos, para eles o som ser produzido, eles precisam ser ou percutido com algum outro material, como a baqueta, ou ele precisa ser esfregado, como o reco-reco, ou ele precisa ser chacoalhado, como o afoxé e o chocalho. Eu vou citar o nome de alguns dos instrumentos de percussão e depois eu vou falar qual atividade a gente vai fazer. Existem então as castanholas, que elas têm que ser percutidas, o reco-reco precisa ser esfregado, o afoxé ser balançado, o cachixi também é balançado, as congas, que são percutidas, bongós também são percutidos, o sino percutido, pandeiro batido, as chaves também precisam ser chacoalhadas, as clavas são dois pauzinhos que precisam ser batidos, o surdo, o tantã, o triângulo, o pandeiro também precisam ser percutidos, os pratos percutidos. Esses são alguns exemplos de alguns instrumentos de percussão, né? E na atividade dessa semana, o que eu vou pedir para vocês? Vocês vão precisar ir guardando alguns materiais para a gente confeccionar. Eu vou dar 3 opções de instrumentos de percussão. Ou a gente vai confeccionar um tambor, ou um chocalho, ou as castanholas. Para as castanholas, a gente vai precisar de apenas 3 materiais: papelão, tampinha de metal, de garrafa, e cola. Esse é o mais simples que a gente vai fazer. Então, quem optar por fazer as castanholas, para a próxima aula terá que ter esses 3 materiais. Para produzir o chocalho vai precisar de garrafa PET, milho, arroz ou feijão e cola. E algum material para decorar também esse instrumento. Para confeccionar o tambor, vai precisar de ou uma lata de leite, ou extrato de tomate ou de Nescau, balão, borracha de dinheiro e cola. Então, eu estou dando essas 3 opções de 3 instrumentos que a gente vai confeccionar. As crianças, elas gostam bastante de confeccionar o seu próprio instrumento e produzir o som dos instrumentos deles mesmos. Então, assim, na aula de hoje, então, eu falei um pouquinho sobre um instrumento de percussão. Na próxima aula a gente vai confeccionar esses instrumentos musicais e na outra aula, então, a gente vai fazer, eu vou passar uma música e a gente vai tocar usando esses instrumentos musicais. Tá? Eu vou deixar então uma semana, da semana de quinta-feira agora até na quinta-feira que vem, para vocês providenciarem um desses 3 materiais para a gente confeccionar o instrumento musical. Então, a palavra percussão vem de percutir. Eu preciso produzir um som, produzir um movimento para esse instrumento soar. Tá bom? Um abraço a todos, um beijo, crianças. A Prof tá com bastante saudade de vocês. Tchau!